Então, vamos iniciar aí. Boa noite, então, aí, Luan. Vou deixar gravado aí, né? Caso você queira rever, os demais colegas que não puderam assistir, tem então a oportunidade de assistir essa aula, né? Bom, hoje, então, eu vou falar aí, né, da terceira situação de aprendizagem, da auxílio de fundamentos mecânicos, certo? Ela é um pouquinho mais complicada, envolve uns conceitos um pouco mais complexos aí da mecânica, mas não tem problema. Caso necessário aí, eu faço então uma web aula ou amanhã aí ou posteriormente aí na outra aula, certo? Fica um pouco a mais aí para a gente poder dar uma aula mais esclarecedora aí, mas não se preocupem com isso. Vou dar todo o passo a passo para vocês aí. Então, antes de iniciar aí, eu vou passar um vídeo da indústria, a gente inicia logo em seguida. Sabe o que mais importa quanto o assunto é segurança? A confiança. A confiança de poder contar com quem mais entende de responsabilidade para um trabalho seguro. O Grupo BT sabe do tamanho desse compromisso e há mais de 6 décadas resolveu construir sua história na área de proteção e segurança. Nossos equipamentos de proteção individual atendem o segmento de segurança com proteção total para o corpo, pés, mãos, face, visão e audição. Já os produtos de MRO atendem aos processos de manutenção da indústria, desde produtos de alta performance a itens de sinalização. Este setor oferece lençóis de borracha, mangueiras, itens para vedação, isolamento, solda e corte. No segmento de tecnologia, ainda contamos com soluções em softwares de gestão de suprimentos e distribuição, através da Multipex. A marca ainda conta com vending machine, armário automático, totem e outros equipamentos que oferecem uma gestão qualificada, além de garantia de proteção e economia para os clientes. Nossa missão é criar sempre um relacionamento sustentável com nossos clientes, fortalecendo nossa visão de qualidade e segurança em cada novo produto e tendo nossos valores como guia. Estamos localizados de forma estratégica nas cidades de São Paulo e Tatuí. Grupo BT. Soluções em EPI e MRO. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Então vamos lá. Aqui a gente vai para a situação de aprendizagem 3. Eu vou ler aqui, pessoal, depois a gente vai para a parte mesmo de os assuntos que são pertinentes para a gente poder fazer ele aí. Eu vou vir por aqui, pessoal, pela aba para a gente ler o que se pede. Bom, então a empresa Fixa Forte iniciou um programa de produção enxuta com o objetivo de aumentar a produtividade da fábrica e reduzir os custos de produção. Duas das atividades que a fábrica está trabalhando atualmente são redução do tempo de troca de operação e de ferramentas e do tempo médio de reparo realizado pelo pessoal de manutenção. Bom, então, na etapa 1 aí, pessoal, vai ser feito na aula presencial, certo? Uma das aulas presenciais, uma das 3 aulas presenciais. Então, vocês vão estudar interpretação de esquemas e desenhos mecânicos, né? Que é escala, vistas, cortes, seções, cotagem, né, tolerância dimensional, e no final das atividades você terá como tarefa desenhar as vistas, sendo uma delas em corte total da peça representada no anexo 1, utilizando as linhas conforme norma, além de efetuar a cotagem do desenho da peça com as cotas todas em milímetros, especificar a tolerância dimensional da cota do furo central, cujo ajuste especificado é o deslizante. Só uma correção aqui, pessoal. Eu falei que essa situação de aprendizagem 3 é sobre tensão, os conceitos mais complexos. Me enganei. Peço desculpas a vocês aí.
Na verdade, é a próxima SAP, que é a situação de aprendizagem 4, que a gente vai falar para a próxima aula. Aqui a gente vai abordar sobre desenho mecânico, né? Desenho técnico mecânico, que hoje é primordial a gente ter uma boa noção de leitura, né? Não só o desenhar, mas também ler o processo, ler o desenho, né? Ler como que o desenho técnico está dizendo, que é primordial para um bom processo de fabricação daquela peça, né? Então, uma peça que é bem desenhada e a gente faz uma boa leitura desse projeto, a gente consegue então fabricá-la 100% do que está indicado ali em um desenho, um projeto, né? Então, essa é a primeira que vocês vão fazer lá na aula presencial. Vou mostrar aqui para vocês. O anexo 1 é esse daqui, ó, que vai ser no momento presencial. Então, aqui, provavelmente vocês vão fazer essa vista aqui e vão cotar ela, do jeito que está aqui, ó. Então, vocês vão estudar, né, essa peça e desenhar as vistas, né? Então, vocês vão fazer, a partir desse projeto aqui, vocês vão fazer as vistas. Eu vou mostrar para vocês o que são essas vistas essenciais, né? Então, a gente vai ver o que é vista frontal, vista lateral, são as projeções ortogonais de uma peça em 3D, né? Então, aqui a gente tem a peça em 3D, a gente faz então as vistas dela. Vocês vão fazer isso em um software de desenho, né? O professor vai dar uma noção do que fazer à mão, mas eles vão ver isso no software, né? Que é o mais produtivo, né? Então, pode ser que vocês façam isso no Inventor, né? No Autodesk Inventor, ou no SolidWorks, né? Bom, então, essa aí é a primeira etapa, vocês vão fazer na aula presencial. Bom, então, a etapa 2, pessoal, nas suas atividades rotineiras, como técnico eletromecânica da manutenção, você precisa identificar a que peças pertence uma série de 10 projeções, né? Que é vistas para a fabricação de peças de reposição, conforme representados no anexo 2, ó. Então, aqui, ó, o anexo 2 é o que vocês vão fazer. Então, a partir das vistas, das projeções ortogonais, eu vejo qual que é a minha peça, né? O caminho inverso também vale, mas geralmente a partir das vistas ortogonais eu consigo, então, construir a minha peça, ou seja, eu consigo ver como é a minha peça em 3D, né? A partir de suas projeções ortogonais, porque as projeções ortogonais, elas partem da minha peça 3D, então o caminho inverso também é válido. A partir delas eu construo a minha peça, né? Então aqui, ó, por exemplo, vou dar um primeiro exemplo. Essa minha primeira vista aqui, vamos olhar primeiro essa vista aqui, ó, que eu vou olhar ela de cima, né? Isso aqui é a minha vista frontal. Bom, então aqui eu tenho um formato de um trapézio e aqui outro trapézio espelhado e um outro trapézio aqui mais deslocado. Bom, vamos olhar aqui qual que casa. Bom, trapézio, esse aqui é um trapézio, esse aqui é um trapézio, esse aqui é um trapézio. Bom, isso aqui já é um retângulo, né? Então, não é a forma que eu quero. Então, essa letra C aqui, eu posso descartar ela. Então, essa primeira peça aqui, ó, eu posso descartar ela. Não posso descartar ela aqui, ó. Bom, é, a segunda vista, que é essa daqui, ó, é uma vista, essa aqui é a superior, né? Eu estou olhando ela de cima, vou chamar de VS. Essa aqui é a minha vista frontal. Minha vista frontal, eu vou olhar ela de frente, né? Então, eu vou olhar minha peça aqui, ó. Bom, então aqui, ela não tem um desnível, né? Então, por exemplo, isso aqui não é, porque a minha peça está meio inclinada. Então, não é essa peça aqui. Então, posso riscar ela. Bom, pode ser essa daqui, né? Que é bem parecido. Então, pode ser a letra B ou a letra D. Bom, se você olhar aqui, esse trapézio aqui, ele está mais lá para o fundo da minha peça, né? Está mais aqui no final. Então, não pode ser a letra D, que esse meu trapézio, ele está mais ou menos aqui no meio. Então, não é a letra D. Então, só pode ser a letra B. Então, aqui eu respondo letra B, né? Então, pronto, já excluí e fiz a minha associação. Vocês vão fazer isso para essas diferentes peças aqui, certo? Da primeira até a última aqui, que são 10, ok? Entenderam essa primeira aqui, pessoal? Essa primeira parte da atividade aí?
Bom, então vamos lá para a próxima etapa. A outra atividade, então, que foi designada é a conferência, então, de 20 itens dos desenhos do anexo 3, respondendo a um questionário padrão, utilizado antes da fabricação de um conjunto ou equipamento, onde é realizada a análise e interpretação dos desenhos, para evitar, então, erros no processo de fabricação. Então, além disso, você deverá determinar o valor da tolerância dimensional especificado para as peças 5 e 6, que é extraído da tabela de tolerâncias do anexo 4. O valor das tolerâncias das peças 5 e 6 devem ser inseridas na coluna de respostas das questões 17 e 19 do questionário do anexo 3. Os desenhos pertencem, então, a um porta-escala utilizado para a calibração de produtos soldados. Então, a fabricação de um porta-escalas novo se faz necessário, pois, devido ao tempo de uso, o antigo está deformado e é preciso a fabricação de um novo para evitar, então, que sejam liberados produtos soldados fora de padrão. Bom, então aqui, pessoal, quais são os anexos, né? Então, a gente tem o anexo 3, que é o desenho. Então, aqui a gente tem um desenho do porta-escala, tem as indicações. Cada peça aqui tem conforme os números, ele tem uma fabricação. Então, por exemplo, eu tenho um esquadro feito de aço 1020, cada um com seu aço aqui. Por exemplo, o pino é de um aço trefilado 1006 a 1010. E aqui são as perguntas. Vocês vão responder essas perguntas. Então, as respostas, pessoal, então, estão todas aqui conforme o desenho. Então, toda indicação está aqui no meu desenho, né? Então, por exemplo, qual que é a primeira aqui, ó? Qual o material indicado para a construção da peça 1? Bom, então a minha peça 1 é essa daqui, ó. Minha peça 1, o que que ela é mesmo, ó? Peça 1, esquadro. O que que é? Aço 1020 a 1030. Qual que é o material? Aço 1020 a 1030. Então, pode ser um aço do 1020 até o 1030. Só escrever aqui, aço 1020 a 1030. Qual o acabamento da peça 1? Então, a simbologia está aqui, ó. Esses símbolos aqui determinam qual é o acabamento. Eu vou mostrar para vocês aí, certo? Vocês vão responder essa aqui também. Então, pessoal, são dois anexos que vocês vão fazer o envio, o anexo 2 e o anexo 3. Ele está falando também, pessoal, que aqui na deixa eu mostrar aqui, ó, que na questão 17, ó, 17, 18 e 19, tá vendo? Tá pedindo o valor de tolerância para a peça 5 e 6, ó. Então, vamos ver a peça 5 aqui, ó. Vamos ver a peça 5, deixa eu ver se tem algum... Aqui, ó, a peça 5 tem essa tolerância aqui, H7, tá vendo? E esse outra peça 6 tem uma tolerância H6. Bom, onde eu sei esses valores de tolerância? Vai estar aqui, ó, mostrar para vocês no anexo 4, a tabela de tolerância. Então, aqui, ó, ali, esse aqui do H7 é furo, né? Então, para furo, é aqui, ó. Aqui é de eixo e aqui é para furo, tá vendo? Então, eu vou no H7. H7, qual que é o diâmetro? Então, H7, o diâmetro aqui, deixa eu só ver. Aqui tá. Estourando ali, né? Isso é Netflix, né? Para dentro de algum trânsito no mercado? Bom, está constando aqui, né, 5,32 avos de polegada, né? Então, 5,32 avos de polegada, então eu preciso fazer o quê? A conversão, né? Então, como é que eu vou fazer a conversão de 5,32 avos? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5, vou multiplicar por 25,4 e dividir por 32. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, lá, 5 vezes... Opa. 5 vezes 25,4, aí eu vou dividir por 32. Então, é 3,96, vou considerar, então, 4 milímetros, certo? Então, tá aqui, ó, entre 3 e 6 milímetros de diâmetro. Como é H7, essa, então, é a minha faixa de tolerância. Ele é mínimo 0 e o máximo de mais 0,012. Então, essa é a minha faixa de tolerância. É o que eu vou responder, por exemplo, aqui na questão
17, né? Para a peça 6, então lá é furo, né? Qual a tolerância especificada para a peça 6? Então lá é um eixo de 5,32 avos. Se é um eixo de 5,32 avos, eu tenho que vir aqui, ó, tabela para ajuste de eixo, ó. Então aqui da mesma forma, de 3 a 6, e é o H7, ó, 3 a 6, H7. Então é aqui, ó, então é 0 menos 0,012, né? Então essa então é a resposta. Vocês vão responder, por exemplo, a 17, a 18 e a 19 a partir dessa tabela. Ok? Então, essa aí são as duas, ou são os dois anexos que vocês vão fazer o envio para mim. Bom? Então, pessoal, vamos ver aí, então, o conteúdo, né, que a gente tem que ver para ter uma noção de fazer aí, né? Quais são os assuntos pertinentes para a gente poder, então, fazer essa situação de aprendizagem de forma satisfatória. Acontece. Mas não é seguro, tá, pessoal? Evitar acidentes. Então, as normas de segurança, elas são imprescindíveis, e no caso, se vocês virem, pode chamar. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter, então, uma boa leitura, né, enquanto técnico na área de mecânica, é ter uma boa leitura, né, de um projeto, né, de um desenho mecânico, né. Então, isso nos dá uma boa noção de como fabricar uma determinada peça. Bom, e na mecânica, pessoal, a gente tem praticamente as três vistas básicas, que a gente viu ali na situação de aprendizagem, que é a vista frontal, né, então eu pego a minha peça. Eu pego uma determinada peça, por exemplo, pego uma determinada peça e vejo ela de frente, né? É a frontal, a superior é quando eu vejo ela de cima, e a lateral, né? Quando eu coloco aqui de lado, vejo ela de lado, né? Então, são as três vistas, né? Então, eu vou chamar então aqui de frontal, superior e lateral. Então, assim é como as três vistas chamam básicas de uma peça, né? De uma peça mecânica. E essas três vistas, então, elas determinam todas as dimensões da peça. Então, se eu tenho as dimensões da peça e essas três vistas básicas, eu consigo, então, construir a minha peça numa visão 3D. Então, consigo construir da mesma forma como consigo, é, detalhar ela de forma em três vistas básicas, né? As projeções ortogonais, né? Bom, então, pessoal, do desenho técnico, ele vai exigir, por exemplo, o menor número de vistas, né? Então, eu não preciso, por exemplo, de ficar fazendo tudo que é tipo de vista para uma determinada peça. Por exemplo, se ela tem algum certo tipo de simetria, como, por exemplo, esse caso aqui, ó, para que eu vou fazer três vistas se esse lado aqui, ó, que eu estou olhando pelo lado esquerdo, é igual ao lado direito? Não tem necessidade, né? Então eu faço isso, então, uma supressão de vista. Eu não preciso, então, de um lado, já que um é igual ao outro, eles são peças simétricas. Então eu só pego uma vista por baixo, e no máximo outra por cima, talvez nem a por cima não precisa. Só pego uma aqui e outra do lado. Então eu consigo, por exemplo, fazer bem a projeção, uma construção dessa peça com apenas duas vistas, né? Não tendo necessidade, por exemplo, de eu utilizá-lo de mais vistas, né? Bom, então, pessoal, as minhas vistas, né, além do próprio desenho em si, ela precisa estar acompanhado com uma dimensão, com uma cotagem, né? Então, esse sólido ele tem três dimensões, ou seja, ele tem comprimento, largura e altura, ou espessura. Então, para isso, ela tem que vir acompanhada com as chamadas linhas de cota, né? Então, elas são distribuídas nas vistas, né? Então, cada vista eu vou dimensionar ali uma parte do meu objeto, né? Que são as características ali que melhor caracterizam, né, essas partes cotadas. E essas três dimensões, então, elas são comumente denominadas de cotas básicas, que associadas a outras cotas vão possibilitar a interpretação de uma planta ou desenho. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa figura aí, né, que a gente cota, né, uma peça nas suas três diferentes vistas, né? Então, cada linha aqui ela está com sua cota, né? Então, uma cota de comprimento, uma de largura, uma de altura, e onde ela precisa ter mais cotas aí, né? E saber cotar, pessoal, não é meramente isso aí, também tem regras, né? Assim como tem a regra para fazer as vistas, também tem regra para cotar. Então você não pode sair colocando cota em todo lugar, vai ficar repetindo cota. Tem que ter um pouquinho de ordem para poder colocar conforme corretamente a cota
para evitar, então, que o meu desenho, né, o meu projeto não fique confuso, difícil de ler, difícil de identificar ali cotas, né, e evitar a poluição, né, que fica poluído, fica ruim, não fica legal. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Então, como eu falei, pode causar também prejuízo nessa fabricação. Então, evitar, ó, por exemplo, aqui está considerado meio poluído, né? E dentro da cota a gente tem então alguns elementos. Então, por exemplo, a gente tem as setas que indicam o limite da cota, que são essas setas aqui, né? Tem o número que indica o tamanho, né, o valor real do objeto, e uma linha de cota, ali, uma linha auxiliar de chamado, onde projeta ali, que é fininha, onde está indicando, né? Por exemplo, a cota dessa dimensão aqui e dessa outra, né? Mesmo. Cotovelos, mãos, Bom, pés. Isso daqui e além das minhas vistas, pessoal, e da cotagem, eu também preciso, dependendo da necessidade, representar um detalhamento da minha peça no seu interior. Então, eu faço, então, dependendo da sua complexidade, tem que fazer um corte, a chamada representação em corte, para poder representar o interior de uma peça. Caso haja necessidade, se for uma peça que tem, por exemplo, ali canais internos, ali tem alguma complexidade geométrica dentro da peça, e eu preciso, então, colocar isso no desenho para fabricação, né? Vai que é uma peça que precisa de ser um molde, e esse molde tem que ter toda uma complexidade geométrica. Então, eu preciso até adequar o meu molde para que faça a minha peça conforme o projetado, né? Bom, então, dentro do corte, pessoal, eu tenho alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho um corte total, né? Que eu corto toda a minha peça. Nesse caso aqui, ó, eu pego a minha peça, faço um corte total. Corto ela como se cortasse ela mesmo de fora a fora, né? Por exemplo, fiz esse corte AB aqui, ó. Então, eu tenho toda a representação do corte AB. Então, eu tenho todo o detalhamento dessa peça na região onde eu fiz o corte, ó. Então, eu sei onde tem aqui maciço, onde tem um corte aqui, um furo redondo, tem um outro furo redondo aqui no meio, né? E aqui a gente chama de achuras, que é onde tem peça maciça, né? E eu faço um outro corte aqui, eu tenho um chamado corte CD, que é esse corte mais nesse outro sentido aqui, para representar então mais detalhes de onde eu fiz o corte dessa peça. Então, onde tem necessidade, pessoal. Então, se minha peça for bem complexa, tiver N cortes para ser feito, eu vou fazer, né, para poder realmente representar bem ele no meu desenho. Ok, pessoal? Até aqui então. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Pode falar. Você puxando lá, solta e aí você solta o Não. corte. Ô, Anderson, Pode falar. boa noite, tudo bem? Tudo bem, Achei, pode falar. achei muito interessante sobre isso aí, ó. Esse dia eu tô pegando algumas práticas sobre essas aulas e agora eu tô isso aqui, ó. Eu tô achando muito interessante. Aprendi muito, tô aprendendo já. A explicação foi muito boa, tá bom? Só falar isso mesmo. Perdão, Luan, não entendi a última parte aí, tá um pouquinho. Esse dia eu tava aprendendo sobre isso aí, é muito interessante eu estudando isso aí, ó. Você ensinando a fazer um pouco mais. E essa parte mesmo de desenho, Luan, para a área da mecânica aí é da mecânica mesmo, específico da mecânica e eletromecânica também. Ela é essencial, porque a gente, na nossa área da mecânica, né, Luan, é fabricação. A gente tem que fabricar uma peça. E essa peça, ela vem a partir de um desenho. Alguém, então, concebeu a ideia desse desenho. Até a gente mesmo, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer qualquer intervençãozinha, por exemplo, de mudança de fabricação, a gente tem alguma coisa em mente fazer. Ah, sei lá, vou fazer uma alteração, vou pegando uma situação bem comum e corriqueira, assim, né? Até saindo um pouco do ambiente de fábrica, levando para o nosso dia a dia, né? Sei lá, vou fazer uma alteração no portão de casa. Aí, ó, vou fazer uma serralheria ali no meu portão, né? Então, eu vou cortar, né? Ter uma noção do que eu vou fazer. Ah, eu vou cortar, vou fazer uma alteração, por exemplo, no trilho, preciso soldar, vou colocar uma roldana maior, então tem que fazer um cortezinho ali maior
Então, por exemplo, a gente não faz o desenho, não faz o desenho no papel, né? Mas a gente faz um desenho na nossa cabeça, né? A gente vai lá, pensa mais ou menos o que vai fazer e executa, né? O pessoal do dia a dia faz isso. E na indústria, né? Quando se fabrica coisa, a gente tem que ter um desenho mais formalizado, né? No papel e vai fabricar, né? Então, você vai fabricar uma peça, sei lá, eu quero uma peça fundida, né? Então, eu preciso então fazer um aço, né? Vou fundir esse aço, vou jogar no molde e vou ver se ele está dentro lá do meu especificado, né? Vou fazer o dimensional, né? Passo então pelos processos, né? Então eu vou ver então, né? Vou até fabricar o molde. Eu preciso então fabricar um molde, né? Para ficar mais ou menos do jeito que eu quero que fique na minha peça. Joguei lá no molde, beleza. Aí tem sobremetal. Eu vou passar por um processo lá de usinagem, sei lá, uma fresa ali, ou um processo mesmo ali só para tirar algum pouco de sobremetal ali e já fazer as dimensões, né? Então, isso aí é primordial. Mas, bom, Luan, tá conseguindo pegar a ideia aí do que você tá vendo aí, tá achando interessante aí. Às vezes você liga, ela fica estudando. Com certeza. Mas E horas a fim, tá? hoje eu convivo muito com isso, você falando sobre trabalho técnico lá. Beleza? Praticamente tudo Quer fazer hoje uma nós temos visualização? que ver desenho, interpretações Sim, de Uma noção desenho. melhor Hoje, das máquinas, hoje cadeiras? eu mexo muito com perforatriz hoje, é uma máquina onde é baseada praticamente em desenho em algo que nós temos que fazer. E agora com a sua explicação parece que ficou bem mais clara agora, coisas que eu não sabia, eu estou aprendendo agora, sabia? É muito sim, interessante. porque você tem ideia, né? A projeção ortogonal, ela realmente dá uma noção de detalhe da peça. E hoje você faz a peça, você nem precisa mais também, você pode fazer o desenho à mão, mas você pode fazer o desenho do SolidWorks. Hoje você pega o desenho do SolidWorks e joga num CNC. Ele praticamente ali pega a partir de um taruga ali de uma base, ele já vai fazendo ali tudo que você fez. Desde o furo, a parte de arredondamento, o chanfro, todo detalhe da peça sai ali. Construiu, tá pronto ali. Então, o desenho, hoje você tem essa noção do desenho do projeto, é muito bem, porque é justamente isso. Você praticamente faz. A produtividade nessa questão é muito grande, né? Bom, então, continuando aqui, pessoal, aqui tem uns exercícios de passagem, não é pontuado, certo? Só para. E também, pessoal, dentro do desenho, né? A gente também tem uma coisa que chama tolerância, né? A tolerância dimensional. Bom, a gente está projetando a peça, pessoal, é a medida ideal. Então, é aquilo que é ideal, que a gente está projetando como ideal, medida ideal. Porém, nem sempre é assim, né? A gente sabe que quando se fabrica uma peça, vai ter um erro ali. Aí vai ser um erro por parte do operador, pode ser um erro também devido a problemas do material. Meu material não tem as especificações conforme eu projetei no meu desenho. Vibrações, então fatores externos, então minha máquina vibra bastante, então uma vibração externa, outras máquinas contribuem para uma vibração dessa máquina, aí atrapalha, por exemplo, no dimensional final, a ferramenta, né? Então, por exemplo, a, ma- a ferramenta de corte, por exemplo, de um torno, de uma fresa, não está muito bem afiada ou já está desgastada, também vai dar desvios, né? Então, por isso que eu estabeleço no meu desenho a tolerância dimensional. Então, é uma faixa de valor entre o mínimo e o máximo que é aceitável, né? Isso vai variar também de indústria para indústria. Por exemplo, uma indústria civil, obviamente você também não pode ter uma ampla faixa, né? Mas, por exemplo, edificações, ela, vamos dizer assim, ela tolera mais uma grande faixa de valores, né? Já que a gente está lidando aqui com grandes dimensões, não dá tanto problema. Ao passo que, por exemplo, indústria aeronáutica, não pode, né? A gente está lidando ali com equipamento crítico, né? Que é avião, voo ali, né? Segurança. Então, por exemplo, até um parafuso, um rebite que você calcula, por exemplo, vai dimensionar num avião, a tolerância dimensional dele é mínima, então você tem que ter um mínimo de erro. Aquela peça tem que ser quase que perfeita na sua construção, porque é peça crítica, né? Então é peça ali, ó, por exemplo, até a chapa do avião, né? A chapa de aço, o rebite, qualquer peça do avião ela é crítica,
porque ele é um equipamento crítico. Então, a tolerância dele, a faixa de tolerância dele é muito menor que, por exemplo, de uma edificação. Então, vai depender de cada área, eu aplico um nível de tolerância, né? Bom, então, como eu falei, né, pessoal, as peças, né, ainda mais se elas forem fabricadas em uma grande quantidade, né, ela pode dar problema. Então, nem todas as peças têm o mesmo tamanho. Então, por isso você tem um controle de qualidade. Geralmente tem aquele controle de qualidade que nenhuma pessoa que já faz mais ali vai para uma automatização, até a peça que está fora ali já tem uma programação que rejeita a peça. Ela joga para um refúgio e ela volta, por exemplo, para a minha linha. Aí você retrabalha em cima daquela peça que ela possa atingir, então, a tolerância então, ali programada, né? Bom, então a tolerância, como eu falei, pessoal, é essa faixa de variação na dimensão da peça. E ela é calculada pela diferença, então, entre a dimensão máxima e a mínima. Então, a dimensão máxima é aquele valor máximo permitido na dimensão efetiva da peça. Então, ela pode ser um resultado de uma adição ou subtração da dimensão nominal com afastamento superior, né? A dimensão mínima já é o mínimo, né? Então, também é o resultado de uma adição ou subtração. A dimensão nominal, que é essa indicada no desenho mesmo, e a efetiva, que é a medida real, que é na medição da peça, né? Então, aquilo que eu meço mesmo lá, né? Então, por exemplo, aqui eu estabeleci nesse furo, no desenho, que ele tem uma dimensão nominal de 25 milímetros e ele pode ter um afastamento inferior de 0,1 positivo ou um afastamento superior de 0,2 positivo. Então, ele pode ter uma dimensão mínima de 25,1 ou uma dimensão máxima de 25,2. Isso no desenho. Aí eu fabriquei essa minha peça, fiz esse furo, né? Fiz esse furo lá na minha peça. Fui fazer a medição lá com um paquímetro e, por exemplo, deu 25,28, ou seja, deu 0,08 a mais do que foi estabelecido na minha dimensão aqui. Bom, então quer dizer que está fora da minha faixa de tolerância. Aquilo que eu projetei na minha peça está fora da minha tolerância dimensional. Ou seja, por mais que seja de 0,08, mas eu estabeleci que tem que ter essa minha tolerância máxima. Então, vamos dizer assim, eu vou considerar essa peça, vou ter que fazer algum retrabalho nela para atingir ao menos o 25,2, ou entre o 25,1 e o 25,2, né? Então, isso então é a tolerância, né? Bom, por que tem essas tolerâncias? Então, principalmente para furo e para eixo, né, pessoal? Para justamente ter essa hora, você vai ter uma folga, né? Uma introdução com folga, com interferência, né? Então, por exemplo, a gente tem um tipo de ajuste livre, né? Onde vamos dizer, não emperra, né? Então, é para peças cujos funcionamentos necessitam de folga, né? Por dilatação ou mau alinhamento. Então, no momento que dilata, uma acopla na outra, né? Ou por questão de mau alinhamento. A gente tem um tipo de ajuste rotativo, né? Então, são para peças que giram ou deslizam com boa lubrificação, né? Então, são eixos mancais. Então, aqui eu já levo em consideração até o filme de óleo que fica aqui para poder rotacionar sem desgastar, né? O outro é o deslizante, né? Então, o rotativo é o que gira, né? O entorno ali do próprio eixo. E o deslizante faz movimento de translação, né? Então, são peças que deslizam, giram com grande precisão. Então, são os anéis de rolamento, corrediças, entre outros. O outro tipo que a gente tem é o chamado deslizante justo, né? Então, são para encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados, deslocáveis à mão, então com punções e guias. A gente tem um aderente forçado leve, a gente utiliza aqueles marteletes, né, de borracha. São aqueles que necessitam de frequentes montagens. Então, por exemplo, são polias, engrenagens, rolamentos. A gente tem um forçado duro, né? Então, são possíveis de desmontagem sem deformar, né? Então, ainda tem uma certa interferência, mas é um pouco mais forçado. E a pressão com esforço, né? Então, são peças impossíveis de serem desmontadas sem deformação. Aí não tem como, né? Então, por exemplo, as buchas a pressão,
se você retirou elas, você vai ter que fabricar uma outra e substituir por uma outra. Não tem como você fazer o reencaixe, justamente porque gera desgaste, gera deformação. Então, tem alguns exemplos aí que esse tipo de peça você retira e deforma. Então, você tem que fazer a substituição. Certo, pessoal? Então, esses são os tipos de ajuste que a gente tem aí no nosso dia a dia mecânico, né? Bom, além disso, pessoal, quando a gente, por exemplo, vai fazer alguma, por exemplo, usinagem, seja por torno ou por CNC, ou por torno ou por fresa, a gente gera também, então, essas imperfeições. Essas imperfeições são, chama-se de rugosidade, né? Então, por mais que a gente faça uma peça bem polida, né, que fica parecendo um espelho, isso a olho nu, né? A gente olhando ali não vê nenhuma imperfeição, mas o problema é se a gente for fazer uma análise com um aparelho que chama rugosímetro, ou pegar uma amostra dessa peça e colocar em um microscópio, a gente vai ver que tem ali imperfeiçõezinhas ali, né? Não vai ser 100% liso. Vai ter uma rugosidade mínima, pequena, mas vai ter. Então não é 100%, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem esses valores de rugosidade que é por simbologia. Então, dentro do meu desenho, eu tenho o que eu tenho que fazer, né? Então, esse símbolo aqui e esse outro aqui quer dizer que a minha peça, se eu tenho indicado a superfície, né, com essa simbologia, quer dizer que para não usinar, ou seja, do mesmo jeito que a peça saiu de uma fundição ou de uma outra forma de fabricação primária, eu não vou fazer uma retirada de material, né? Quando eu falo não usinar, ou seja, eu não vou fazer retirada de material daquela peça. Quando eu tenho esse primeiro triângulozinho aqui, só um, eu vou fazer então um desbaste, ou seja, eu vou retirar material. Eu vou fazer só apenas um desbaste, eu não vou fazer acabamento. Além do desbaste, eu também coloco qual o nível de rugosidade que eu quero. Nesse caso aqui, eu quero uma rugosidade de 12,5 microns, que é micrômetros, né? Então, o nível de rugosidade que eu quero. Ou 12,5 ou N10, que tem essa simbologia também. Se eu tenho dois triângulos, então eu quero que minha peça, além do desbaste, eu tenha um acabamento. Então, ainda eu tenho um nível de rugosidade ainda menor, ou seja, mais ainda bem acabada a minha superfície. E se eu tenho três triângulos, ou seja, eu quero que essa superfície seja polida ou retificada. Ou seja, o meu nível de rugosidade menor ainda. Então, nível de polimento mesmo. Tem que ser bem retirado o material ali para ficar uma superfície mais, como diz, polida possível. E acima dele eu vou ter o espelhado, que é aquele, vamos dizer assim, aquele polimento quase que perfeito, quase a nível de espelho, que reflete mesmo a imagem. Então, um nível de rugosidade menor ainda. Então, eu preciso ter um nível de rugosidade de N1. Então, óbvio, isso vai depender da minha aplicação. Isso aqui, pessoal, também implica em monetário, dinheiro, né? Então, por exemplo, um processo de desbaste, ele é muito, vamos dizer assim, mais em conta do que fazer um processo de polimento, porque aqui o desbaste pode ser fazer vamos dizer, um único processo. Aqui, por exemplo, se eu quiser um processo de espelhamento, pode ser vários processos, e esse processo vai requerer de homem-hora, né? De mão de obra, obviamente, também vai requerer de maquinário, né? O maquinário também implica em custo. Então, por exemplo, superfícies que têm superfícies que são polidas ou espelhadas são mais caras, né? Por questões óbvias aí, né? E pessoal, bom, aqui eu tenho os exercícios de passagem. Alguém que tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não, coloca equipamento lá nas festas. Tudo certo, pessoal? Com relação à situação de aprendizagem, com alguma dúvida, questionamento aí de como fazê-las aí? Não, tá ok, foi bem claro. Tranquilo? Bom, pessoal, então não havendo dúvidas aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dificuldade, algum questionamento, me procurem, pessoal, mandem mensagens aí. Estou aqui para ajudar vocês se for necessário, se for preciso, tá bom? Então é isso aí, vou desejar a vocês então uma boa noite, que fiquem então todos com Deus e até a próxima. E outro dia eram sempre